Olá, pessoas! Seja muito bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Eu sou o pastor Adriano Papa e é muito bom estar aqui mais uma vez trazendo o ensino da palavra de Deus até o seu lar e uma bênção através de uma palavra profética para a sua vida, para a vida da sua família. No programa de hoje nós teremos música, teremos um teologando em que nós vamos falar sobre a poligamia de vários homens citados na Bíblia. A gente lê de homens como Abraão, foi chamado pai da fé, mas teve mais de uma mulher. E por que Deus não tratava com esses homens, com esses casos? E nós vamos falar sobre isso no nosso teologando de hoje. Teremos também uma palavra profética que vai abençoar a sua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Pois é, continue ligadinho. Está no ar o programa Propósitos de Vida. Fizeram a seguinte pergunta: por que Deus permitiu que vários homens na Bíblia tivessem mais de uma mulher? Ou seja, por que Deus permitiu a poligamia? Pode rodar a vinheta, esse é o nosso teologando. Por que Deus permitiu a poligamia? A primeira coisa que é interessante para o nosso aprendizado é que a Bíblia ela não esconde os erros dos grandes personagens que lá estão. Da mesma forma que existe o elogio e o bom exemplo para seguirmos, existe também as falhas que são mostradas. Talvez isso assuste muita gente. A lista de personagens que casaram com várias mulheres, ela é bem grande. O primeiro caso narrado é de um tataraneto de Caim, chamado Lameque, que tomou para si duas esposas. Uma se chamava Ada e outra Zilá. Está registrado em Gênesis capítulo 4, versículo 19. Depois veio Abraão, que teve 3 esposas, Sara, Agar e Quetura e várias concubinas. Está em Gênesis 16, de 1 a 3 e Gênesis 25, de 1 a 6. Esaú teve 3 esposas, Judite, Basemate e Malate. Também Jacó teve 2 esposas, Raquel e Lia, e 2 concubinas, Bila e Zilpa, em Gênesis 29, 21 a 35. Elcana teve 2 esposas, Ana e Penina, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 e 2. Gideão teve muitas esposas e concubinas, é o que diz o texto de Juízes, capítulo 8, versículo 30. O famoso rei Davi teve 8 esposas e outras mulheres e concubinas. O rei Salomão, talvez o homem mais conhecido por causa da quantidade de mulheres com quem ele tenha se casado, ele teve 700 esposas e 300 concubinas. O rei Acabe, tido como um homem mandado pela rainha Jezabel, tinha outras mulheres e concubinas também. Isso está registrado em 1 Reis 16 e 31 e 1 Reis capítulo 20, versículo 2 a 5. O rei Roboão teve 2 esposas, 18 mulheres e 70 concubinas. O rei Joás, 2 mulheres. Lista grande, né? Ufa! Em Deuteronômio capítulo 17, versículo 17, diz que o rei não tome para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie da sabedoria. O padrão de Deus para os homens é o casamento monogâmico. Quando Deus criou uma mulher para ser companheira de Adão,
ele estabeleceu assim um modelo. Depois, esse padrão ele foi quebrado com Lameque, o tataraneto de Caim, como eu disse no início desse teologando. No texto que citei a respeito de Salomão, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, diz assim: não caseis com ela, nem casem elas convosco. E em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, Paulo escreve assim: cada um tem a sua própria esposa, e cada um tem o seu próprio marido. Na carta em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e o 12, ele instrui que o líder da igreja seja esposo de uma só mulher. A poligamia nunca foi estabelecida por Deus para nenhum povo sob circunstância nenhuma. E para quem não sabe, Deus puniu severamente aqueles que praticaram a poligamia. É só analisar a história de cada um que praticava a poligamia na Bíblia e ver que eles pagaram um alto preço pelo seu pecado. A poligamia, ela destrói o ideal de Deus para a sua família. E para encerrar, o casamento monogâmico é ensinado de várias maneiras na Bíblia, e o casamento entre um homem e uma mulher é uma tipologia de Cristo e sua noiva, a igreja. O fato da Bíblia narrar a poligamia de vários homens não quer dizer que tem a aprovação de Deus. Eu espero ter sido claro, e esse foi o nosso Teologando de hoje. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus
segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Não, 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 mas segura na mão de Deus, na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. A palavra profética de hoje é: se creres, verás a glória de Deus. João capítulo 11, versículo 40 está escrito: disse Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? O capítulo 11 do Evangelho de João conta a história da morte e ressurreição de Lázaro, que, segundo narra o evangelista, era um dos seus melhores amigos. No momento dessa fala, Lázaro já estava enterrado há 4 dias e Jesus estava dando uma ordem para abrirem o túmulo. Marta, a irmã de Lázaro, cria em Jesus, mas ela acreditava que o Cristo só conseguiria fazer algo se o irmão ainda estivesse vivo. Agora já estava morto, não havia mais nada a fazer. E Jesus dizia: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ela respondia: eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. O que vemos aqui é uma Marta que tinha a sua fé no Senhor até em um determinado ponto e nada mais. Quantas pessoas vivem assim como a Marta? Depositam sua fé em Deus até um certo ponto e pensam que em determinadas situações Ele não vai fazer nada, pois aquilo é muito difícil de se resolver. Chega a ser impossível. Sim, pode parecer impossível aos olhos humanos, mas o nosso Deus, Ele é tremendo. Lázaro estava morto há 4 dias, já cheirava mal, como dizia sua irmã, já estava em estado de decomposição. Mas a ordem de Jesus é que se retirasse a pedra que servia como porta para o túmulo. Então, vamos para o segundo questionamento nesse texto. Jesus não estava prestes a ressuscitar Lázaro? Ele não era todo-poderoso? Por que então, com o seu poder, ele não retirou a pedra? Aqui também podemos tirar lições para a nossa vida. E a Bíblia mesmo, ela nos dá a resposta para esse questionamento. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. O que é impossível de se fazer, Deus faz. O que é possível ao homem fazer, que ele faça. Dá para tirar a pedra com as próprias mãos? Então tira. Dá para tirar a pedra com a ajuda de outros? Então tira. Tem alguma pedra no caminho que impede que a sua fé cresça e você veja a glória de Deus? Tira essa coisa do seu caminho. Marta tinha dificuldade em crer que Jesus ressuscitaria seu irmão Lázaro. Essa era a pedra no caminho dela que precisava ser tirada. Muitas vezes deixamos de presenciar a glória de Deus por deixar que pedras em nosso caminho atrapalhem o exercício da nossa fé.
De repente, até a minha fé pode ser uma pedra. Isso mesmo. Se eu tenho uma fé limitada, se essa fé não é alimentada, se ela não cresce, ela vai ser a pedra que vai atrapalhar eu presenciar a glória de Deus. Marta acreditava que Jesus tinha o poder de curar, mas não cria que ele tinha o poder de ressuscitar. A sua fé era limitada. Por isso Jesus reforça para ela: se creres, verás a glória de Deus. Olha bem, é crer para ver a glória de Deus e não ver para crer. O povo hebreu, ao sair do Egito, em sua caminhada no deserto, foi a geração que mais presenciou sinais e milagres, mas sempre tinham atitudes de rebeldia e descrença no poder de Deus. Então fica a palavra: se creres, verás a glória de Deus. E essa promessa está disponível a nós também. E a condição para que isso aconteça está no exercício desta palavra: crer. A partir do momento que Marta afirmou: eu creio, Senhor, ela pôde ver o seu irmão ressuscitado. Jesus dá a ordem: Lázaro, vem para fora. O Senhor Jesus, ele é especialista em causas perdidas. Então, comece hoje a fazer um exercício da sua fé. Qual causa você acha que é impossível em sua vida de se resolver? Restauração do casamento? Se creres, verás a glória de Deus. Conversão do esposo ou da esposa? Se creres, verás a glória de Deus. Precisa que Deus abra uma porta de emprego? Se creres, verás a glória de Deus. Cura de alguma enfermidade? Se creres, verás a glória de Deus. Apresente a Deus a sua dificuldade. Fale com Ele dos problemas que você enfrenta. Exercite a sua fé. Confie verdadeiramente no Senhor. O nosso Jesus, como eu disse, Ele é especialista em causas impossíveis. Olha a situação de Lázaro, morto há 4 dias, enterrado, seu corpo cheirava mal. Já havia passado toda e qualquer esperança de que podia ser feito alguma coisa, mas aquele que creu viu a glória de Deus. Então eu vou repetir: exercite a sua fé, dê um passo além, e vou te dizer, para não se assustar, quando começar a presenciar sinais e milagres, pois se creres, verás a glória de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Muito bem, esse foi a palavra profética. Se creres, verás a glória de Deus. Então, tão somente creia e exercite cada vez mais a sua fé. O programa Propósitos de Vida está chegando ao final. Nós agradecemos a sua audiência e convidamos você para a próxima semana para que Deus possa te abençoar ricamente. A todos vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz, saúde, em nome de Jesus. Tchau, Brasil. Até a próxima semana.